A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quero glorificar a Deus por este momento tão maravilhoso de poder aqui trazer uma palavra para os irmãos. Já faz alguns dias, né? A minha esposa, a irmã Leila, tem feito alguns vídeos, tem postado aí, e eu tenho estado assim um pouco ausente, mas não deixei de estar orando pelos irmãos. E eu estava aqui em casa meditando e pensei numa palavra para trazer para os irmãos neste 7 de setembro, né? Que algumas coisas nós precisamos acreditar que Deus pode mudar, né? Algumas coisas que Deus pode estar fazendo em nosso favor. Eu quero aqui trazer uma palavra de meditação para os irmãos, como eu já tenho dito para os irmãos, que o nosso intuito é trazer uma palavra de fé, de esperança, exortar os irmãos a ter um norte, né? E o nosso norte é Cristo, entendeu? Nós não temos outra saída a não acreditar em outras coisas, mas unicamente em Cristo. Então a nossa saída é só Jesus, não tem outra saída, né? E por isso eu quero nesta noite trazer para os irmãos uma palavra em Hebreus capítulo 11, aonde o escritor dos Hebreus vai falar alguma coisa para os hebreus naquela época, né? E deixou bem claro que é para nós também, nos diz que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós lemos Hebreus, dá a entender que o escritor ele queria mostrar para a igreja que era necessário acreditar, irmãos, na mudança do antigo pacto para o novo pacto que estava sendo implantado pela igreja, que era Cristo, né? Mostrando através das escrituras, né? E nós vamos ver isso do capítulo 1 até o capítulo 10, o escritor dos Hebreus tentando mostrar aos hebreus a transição, a mudança do antigo do pacto, ou seja, da antiga aliança para o novo pacto, a nova aliança em Cristo. Que Cristo era agora o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que havia uma necessidade dos nossos irmãos hebreus acreditarem nessa palavra, não só os nossos irmãos hebreus, mas nós também nesses últimos dias, irmãos, mais do que nunca nós temos que acreditar que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que ele entrou no Santo do Santo e lá ele está ao lado do Pai, à destra do Pai, né, intercedendo pela nossa causa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, eu quero aqui trazer algumas coisas que ele sente necessidade no capítulo 11. Porque é muito fácil você falar, ter fé, mas o que significa ter fé? Até naquele momento ele falava que as pessoas precisavam crer e ter fé nisso. Então, no capítulo 11, ele sente a necessidade de descrever, de falar acerca da fé, né? E então ele pega, ele começa a demonstrar tudo isso através da sua escrita, da sua verbalização através da sua escrita aos Hebreus, no capítulo 11, né? Os efeitos da fé na vida do ser humano, e é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Eu consigo pelo menos identificar 3 ações na vida do crente, do versículo 2, né, até o versículo 5. Né, as 3 principais mudanças na vida daqueles que crêem. O efeito, a causa que a fé causa na vida do ser humano. Então ele começa a mostrar por quê, irmãos. Eu fico imaginando que os hebreus haviam uma indagação, mas o que é fé? Porque nós falamos de crer, de acreditar, nós cremos, mas nós precisamos ter fé, porque a fé tem o mesmo significado de crer, mas é algo sobrenatural, é algo tão profundo, irmãos, é certeza. Então ele começa a demonstrar no capítulo 1, no versículo 1, aliás, do capítulo 11, o que é fé,
né? E a fé, e aí eu vou ler para os irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então diz que a fé é isso. A fé é um instrumento que nós temos ao nosso favor, né, concedido pelo Todo-Poderoso, para nós usarmos ao nosso favor para trazer à existência aquilo que ainda não é. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí no versículo 2, ele começa aí a descrever algumas coisas, os efeitos, e é aí que eu quero começar com os irmãos. Os 3 mudanças da fé, que a fé causa, que a fé traz na vida dos que creem. 3 mudanças principais e que é primordial na vida do ser humano. E se você ainda não tem esses 3, você precisa orar a Deus, buscar fé sobrenatural para que você pode. Nós vamos falar muito do poder da fé sobrenatural. Louvado seja Deus. E muitos irmãos, nós vamos entender isso. E do versículo 6, ele fala que sem essa fé é impossível nós agradarmos a Deus. Louvado seja Deus. E aí a partir do versículo 7, ele começa a dar exemplos de heróis, de homens e mulheres que através desse instrumento, irmãos, venceram, alcançaram os seus objetivos, né? Mas para ele chegar nesses exemplos, primeiro ele mostra causa e efeito que a fé causa na vida do ser humano. E é essas 3 principais causas, irmão, e que são fundamentais, que eu quero aqui falar com os irmãos. Mas antes disso, irmãos, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, tá? Porque esse vídeo vai mudar a história de muitos irmãos, de muito crente que está passando por luta. E você vai ser um instrumento que Deus vai usar, tá? E talvez você vai ministrar também na sua igreja, e você vai ler também, você vai meditar nisso que eu vou dizer também. Louvado seja Deus. Porque Deus me traz uma revelação da sua palavra nesses 3 versículos. E que é de fundamental importância, irmãos, que nós passamos para frente, que nós compartilhamos, que nós pregamos. Irmãos, você precisa, você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E você vai, eu tenho certeza que através desta revelação que Deus me deu, desta palavra, Deus vai te usar para alcançar muitas almas. E através desse vídeo você também vai compartilhar, irmãos. E se você vai deixar aí também, né, os seus comentários aí, faz isso, irmãos, para que nós possamos alcançar mais pessoas, mais vida, porque é isso que interessa, irmãos, é alcançar, porque tem muitos lugares que eu e você não pode ir, mas a internet, irmãos, os meios de comunicação, eles têm condição de ir. Então, irmão, se você compartilhar, ela vai chegar muito longe, aonde eu e você não possa ir. Amém? Então vamos para cá, para a mensagem. As 3 mudanças de fé. Primeira mudança de fé. Mudança de entendimento. A primeira ação da fé na vida do ser humano é no seu entendimento. Ele começa a ver as coisas de uma outra dimensão. O seu entendimento abre para as coisas de Deus. Quando a pessoa tem esta fé, acredita, ele aceita Jesus, o sacerdócio de Jesus, então o seu entendimento abre. E aonde é que eu vejo isso? No versículo 2, versículo 3, aliás, diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, abra o entendimento para as coisas sobrenaturais de Deus. Nós começamos a olhar a dimensão espiritual de uma outra ótica, de uma outra percepção muito diferente. Nós começamos a olhar de uma maneira totalmente diferente, não como o mundo a vê, como o mundo entende, porque nós agora somos espirituais e através da fé, ela causa essa reação no nosso entendimento e nós começamos a ver as coisas de Deus de uma outra maneira. Louvado seja Deus. Muitos aí fora acreditam na evolução, acreditam
no tal do Big Bang, e aí outra coisa, mas nós, irmãos, através da nossa fé, nós acreditamos, o nosso entendimento ele foi mudado, e aí nós cremos no Todo-Poderoso, num Deus vivo, que reina, que é invisível, mas é imutável, ele não muda, e ele tem o controle de todas as coisas, louvado seja Deus. É isso que a fé causa nas nossas vidas. A primeira coisa é a mudança do nosso entendimento, do nosso ponto de vista de ver e entender as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo passo, segunda coisa que a fé traz para nós, e o escritor aos Hebreus, ele preocupou isso, que o crente, o servo de Deus, ao ter um encontro com Cristo, ao ter um encontro com essa fé sobrenatural, essa é a primeira, a mudança de entendimento. O segundo, e ele tem essa preocupação de demonstrar lá no versículo 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Então o que é isso? Ele nos traz obediência e muda o nosso ser, nos tornando justo diante de Deus. Quem era Abel? Quem era Caim? Dois irmãos, os primogênitos lá de Adão. Dois jovens que tinham toda uma vida para frente. O que a fé traz para a vida de Abel? Abel entende que Deus era o Criador de todas as coisas, e ele tem esta fé, e ele resolve fazer um sacrifício de adoração e gratidão a Deus. Então, a terceira coisa é a obediência. Então a fé, ela nos traz obediência. Abel entende que ele teria que obedecer a Deus, ao invés de Caim. Caim não obedece a Deus, Caim mata o seu irmão e foge da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Abel, ele recebe uma transformação espiritual. Ele é justificado pela sua fé, porque o próprio Deus o chama de justo, o justo Abel. Por quê, irmão? Porque a fé produz isso em nós, nos traz, irmão, transformação de caráter. Muda nosso jeito de proceder, de nos agir diante de Deus e dos homens. A fé, ela molda o nosso entendimento, nossas ações. E foi isso que a fé fez na vida de Abel. E é isso que a fé faz nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Se você, meu irmão, ainda não mudou o seu caráter, se você ainda continuou praticando as coisas velhas, se você ainda continuou praticando aquilo que não agrada a Deus, você precisa acreditar e ter fé. Porque Deus vai te justificar, moldar o seu caráter, transformar a sua vida. Louvado seja Deus. Essa é a segunda transformação que a fé traz para a nossa vida, irmãos. Nos torna justo, nos molda o nosso caráter, transformando para uma dimensão em que o próprio Deus nos chama de justo. Esse é causa e efeito da fé. Terceiro passo, a transformação, ação da fé em nossas vidas. Nós nos encontramos no versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de uma transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A fé, ela nos translada. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Às vezes, quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós olhamos para a transladação de um mundo físico para o mundo espiritual no corpo físico. Então ele é transladado em vida, ele não morre, ele não prova da morte. Deus o leva porque pela fé ele andou toda a sua vida ao lado de Deus, ao ponto de Deus ter que transladar, levar ele em corpo, alma e espírito, transladou ele. Mas quando eu li esse versículo, irmãos, transladar, tem vários significados. Ele translada a nossa alma, irmão,
para a alegria tão profunda, tão grande na presença do Senhor. Quando nós entramos na dimensão espiritual, que nós começamos a glorificar a Deus, a fé, irmãos, ela tem esse poder, irmãos, de nos transladar para um mundo espiritual ao qual o mundo não enxerga. Aleluia, louvado seja Deus. E esse é o terceiro ponto, irmãos. A fé, ela nos translada, irmão, para um ponto tão profundo com Deus, aonde o homem natural não consegue ir. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu e você, através da fé, irmãos, a fé na presença de Deus faz com que nós nos transladamos para uma dimensão tão profunda, irmãos, naquilo que se chama tudo que é Deus. Aleluia, aleluia. E Deus te chama você nesta noite para que você tenha essa experiência sobrenatural com o Senhor Deus através da fé. Creia, irmãos, neste poder. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Porque a vida, irmãos, ela é feita não de momentaneamente de coisas passageiras, mas ela é feita de coisas profundas, de coisas de experiência com Deus. E só através da fé, só através, irmão, desse sentimento, aleluia, que o Espírito Santo coloca em nossas vidas, aleluia, esta fé, ela nos transforma em justo diante de Deus. Esta fé modifica o nosso pensamento, muda nosso caráter. Esta fé nos translada para uma dimensão tão grande, aleluia, louvado seja Deus, que já não conseguimos mais, irmãos, viver no mundo da terra. Aleluia, mesmo que nós vamos para o nosso trabalho, mesmo que nós, irmãos, vamos para lugares, mas quando nós chegamos lá, irmãos, nós ainda estamos no mundo espiritual junto com Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, aleluia, porque nós sabemos que essas coisas terrenas é passageira. Louvado seja Deus, glória a Deus. E por fim ela, irmãos, a fé, ela vai nos dar o direito, irmãos, em Cristo Jesus, porque a fé em Cristo, essa fé, né, a mesma que Enoque teve, vai nos transladar, irmão, para estar perto de Cristo para todo sempre. Então, irmãos, essas são as três principais causas e efeitos da fé. A primeira, mudança aqui, irmãos, no nosso entendimento das coisas, para que nós possamos discernir entre o certo e o errado. É só através da fé, irmãos. Segundo, irmãos, ela nos traz obediência. Irmãos, e essa obediência nos justifica. Nós nos tornamos justos diante de Deus. E é só possível através da fé, porque se você não tiver fé, você não vai obedecer. E o terceiro, irmão, ela nos translada. Ela nos transporta, irmão, para uma dimensão espiritual no momento presente e no futuro a vida eterna. Louvado seja Deus. Então crê, irmão, porque o nosso galardão está com o Senhor, para que naquele dia Ele nos conceda. Que os irmãos possam confortar, irmãos, nesses momentos tão difíceis que nós estamos atravessando. Nós vemos um mundo caótico, sofrendo, sofrendo aí tantos ataques de todos os lados, acreditando no político A ou B, ou C ou D, não importa. A nossa fé tem que estar no ministério de Cristo, do nosso sumo sacerdote, daquele que nos comprou com sangue, irmão. Porque tudo isso aqui vai passar e nós vamos ser transladados como Enoque para o reino da glória, através da fé. Então é isso, irmãos. Fica com essa meditação, tá bom? Essa é a causa e efeito da fé. E nós temos que passar por essa fé. Nós temos que ter transformação no nosso entendimento, transformação na nossa obediência, para que nós possamos ser justificados. Assim como foi o nosso irmão Abel, que teve o entendimento, irmãos. O nosso passado teve o entendimento de que era a coisa certa a fazer, era obedecer a Deus. Era sacrificar, porque é um sacrifício, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que nos sacrificar, abandonar essas coisas, irmãos,
que parece que a nossa vista é boa, mas não é, só traz morte. Mas está com Cristo, através da nossa fé, irmão. O Senhor um dia, assim como ele fez com Enoque, ele vai vir fazer conosco, vai nos arrebatar, nos transladar. Amém? Mas enquanto isso não aconteça, nós estamos em constante transladação, irmãos. Porque nós não vivemos no mundo natural, nós vivemos no mundo espiritual. Para viver no mundo espiritual, irmãos, nós temos que ser transladados através da fé. Viver no mundo espiritual, mesmo no mundo natural. Isso é fé, irmão. Porque se nós olharmos de Hebreus do 7 em diante, homens que enfrentaram a morte, que enfrentaram os Coliseus, ao fio da espada que nem Paulo, Pedro que enfrentou a cruz, outros que foram arrastados no chão afora, outros que foram torturados até a morte, outros que foram jogados em taxa de azeite quente que nem o apóstolo João. Mas pela fé, eles se manteram firme e enxergando e vendo o mundo espiritual. Porque se nós olharmos para Estevão, irmãos, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele falou assim, eis que eu estou vendo o céu aberto. Ou seja, irmãos, ele estava aqui, mas ele estava transladado. Ele via, irmãos, além do olho humano. E é isso que a fé produz em nossas vidas. Porque isso faz nós, irmãos, ter esperança. Porque isso faz nós continuar acreditando, irmãos, na salvação da humanidade. Isso faz, irmão, com que nós continuamos pregando a palavra da fé. Isso faz com que nós continuamos pregando a Jesus Cristo para as pessoas. Isso faz com que nós mesmos nos mantemos de pé diante de Deus. Então nós precisamos do poder da fé. Nós precisamos desta fé, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Fica com essa palavra. Manda também ela para frente. Compartilhe. Irmãos, manda para quantas pessoas você entender que precisa, que merece, irmãos. Que você está evangelizando para que ela possa entender. Às vezes ela está desanimada. Manda essa palavra, irmãos. Prega a palavra, irmãos. Leve essa palavra de fé. Amém? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor para todos os irmãos. Que os irmãos tenham aí uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.